rapaziada, sobe na nave, é o seguinte, ó, estou aqui hoje com a minha canetinha, mano, aqui. Eu vou tentar explicar para vocês como é que faz um texto dissertativo argumentativo. Como eu vim falando para vocês aí, que eu ia fazer o vídeo, enfim, dei uma pesquisada, na verdade tem um textinho aqui na minha frente que eu tenho uma ideia do que eu vou falar, não lembrando falar muita besteira, e é o seguinte, bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo pelo interesse no assunto. Realmente é um assunto que pode ajudar muita gente em concursos públicos, até mesmo na escola. De repente aí está cheio de adolescente que está me assistindo, então pode servir até para você, sei lá, na escola, né? Mas enfim, tá ligado? Vai ser a mesma parada de tipo, meu filho é inteligente demais. Bom, mas vamos lá, agora falando sério, o que acontece? Em regra, quando a gente vai prestar um concurso público, além do questionário sobre atualidades, português, matemática, conhecimento específico, perigo, o pessoal faz uma redação dissertativa, argumentativa. E muita gente se perde na hora de fazer esse tipo de redação. E por quê? A gente não se apega à literalidade, à palavra específica em si. Em regra, a gente tem mania de pegar, escrever o texto, coloca lá o título e vai embora, escrevendo de qualquer jeito. E não é assim. Então vamos tentar explicar um pouquinho. Primeiramente, para você entender, você precisa entender o que é dissertativo e o que é argumentativo. Então, assim, primeiramente, dissertar. O que seria dissertar? Dissertar, na verdade, é você desenvolver ou explicar um assunto. Entendeu? É você discorrer sobre ele, na verdade. Então, um texto dissertativo, ele pertence basicamente ao grupo dos expositores, dos textos expositores. Ou seja, apresentação científica, relatórios, textos didáticos, artigos enciclopédicos, esse tipo de coisa. O texto dissertativo, na verdade, ele principalmente está relacionado, preocupado, na verdade, não com a persuasão, mas com a transmissão do conhecimento. Entendeu? Então, esses artigos de jornais, artigos de revista, isso é um texto dissertativo. É um texto que está preocupado em transmitir o conhecimento para o leitor, certo? Agora, já o texto argumentativo, o texto argumentativo, ao contrário do texto dissertativo, ele já tem como principal função persuadir o leitor. Ou seja, tipo assim, te convencer daquilo que eu estou falando. Então, o texto argumentativo tem essa visão, entendeu? Persuadir o leitor, entendeu? Colocar o seu ponto de vista a respeito de alguma coisa e fazer com que o leitor pare e fale, pô, o cara tem razão. Então, cara, quando a gente tem um texto que além de transmitir o conhecimento e também persuade o leitor, aí você tem um texto dissertativo, argumentativo. Manja? Então tá, explicado isso, o que acontece? O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura convencional, entendeu? Não é um texto que é formado de qualquer jeito. Ele tem um esqueletinho, ele tem um jeitinho de fazer, tem um macete, vamos dizer assim. E como você tem esse macete? Em primeiro lugar, eu vou tentar me mostrar aqui na lateral da palavra. Em primeiro lugar, você tem que fazer a introdução, certo? Então você coloca o primeiro parágrafo, é um parágrafo de introdução. E o que seria isso de uma introdução? É exatamente isso, tio, é você introduzir a ideia. Então, vamos pensar aqui rápido em alguma coisa. Vamos falar de moto. Suponhamos que o tema da redação seja, vamos falar de moto. Aí você vai chegar, você vai falar, pô, beleza, eu já sei que o texto dissertativo argumentativo é um texto que eu tenho que expor a ideia, expor conhecimento e persuadir o cara que vai ler, o leitor. Então beleza, o que eu vou falar sobre moto? Aí você pega e você dentro do tema moto, você acha outros 3 subtemas. Por exemplo, 3, 4, em regra 3. 3 é perfeito. Então assim, dentro da moto você vai falar assim, bom, moto. Aí você vai falar, por exemplo, de pensar alguma coisa aqui rápido, você vai, equipamento de segurança da moto. Aí, primeiro tópico, certo? O que mais? Forma segura de pilotar. Tá. Segundo tópico. Aí você vai falar sobre, tipo, prazer de andar de moto. Terceiro tópico. Beleza. Então você vai chegar na introdução, você vai falar assim,
escrever algum textinho onde você vai começar a falar aqui, onde você vai dizer que você vai falar, não ficar comigo confuso, né? Você vai, nessa introdução, você vai começar a colocar no texto que você vai falar sobre equipamento de segurança, né, sobre a forma segura de pilotagem e sobre o prazer de pilotar. Então, você vai dar uma enroladinha sobre isso, certo? Você não vai chegar lá e falar assim, moto, prazer de pilotar, você vai falar, não, a moto, em geral, você precisa de um equipamento de segurança, você não vai pilotar de qualquer forma. Justamente sobre isso, vamos falar também sobre a forma correta de você pilotar, e tudo isso sem contar no prazer que você tem ao pilotar uma moto. Bom, claro que você vai deixar isso de uma forma mais bonita, você vai deixar isso de uma forma legalzinha, bacana, que fique bem interessante o cara fica interessado, na verdade, em ler o resto do texto. A introdução é primordial. Você tem que fazer com que o cara se interesse a ler o resto do texto. Beleza. Então, feita a introdução, aí você vai chegar, você vai fazer feita a introdução, você vai fazer o segundo parágrafo. Segundo parágrafo, você vai começar falando dos equipamentos de segurança. Então, você vai fazer na ordem que você escreveu lá. Então, você vai fazer um parágrafo inteiro falando, olha, para você começar a pilotar uma moto, é interessante que você use o capacete, é obrigatório o capacete, é super interessante que você use uma jaqueta, que pode ser de couro, córdoba, ibiri, pororó. Também é muito legal que você use o resto dos equipamentos de segurança, bota, uma calça apropriada, luvas, um protetor de coluna. Tem alguns casos que o pessoal usa protetor de peito, cotoveleira, joelheira, ibiri, pororó. Então você faz um parágrafo falando sobre isso. Aí você passa para o segundo parágrafo. Você vê que o segundo parágrafo você vai falar sobre o quê? A forma segura de pilotar uma moto. Olha, a forma mais segura de pilotar uma moto é você fazer isso de acordo com a legislação de trânsito número tal, enfim, você vai desenvolvendo o parágrafo falando só sobre aquilo, beleza? Aí você vai para o terceiro parágrafo, você vai falar sobre o quê? Sobre o prazer de pilotar uma motocicleta. Nossa, e olha, realmente, pilotar uma motocicleta é muito gostoso, é muito legal. Todo motociclista vive com um sorriso no rosto, e aí você vai discorrer sobre isso, certo? Sempre colocando à mostra o seu conhecimento e persuadindo o leitor, ou seja, tentando convencer ele daquilo que você está falando. Você está colocando um conhecimento sobre o assunto e também está fazendo de forma que você esteja convencendo o cara daquilo que você está escrevendo. Beleza. Aí você vai para o último e mais importante, depois Não, eu acho que posso dizer que a conclusão é mais importante de tudo, cara. Você vai para conclusão. Conclusão. Mano, quando você vai falar de conclusão, tio, aí é importantíssimo. Importantíssimo. Porque o que você vai fazer? Na hora de concluir, então você já fez lá a introdução, você já fez o segundo parágrafo que está falando sobre o primeiro tema, você está tropicalizando, você percebeu? Você está tropicalizando? Primeiro você falou sobre o primeiro tema, depois falou sobre o segundo tema, falou sobre o terceiro tema, aí você vai concluir. Na hora de você concluir, você retorna ao princípio, fala sobre tudo aquilo de uma forma conclusiva. Você volta falando sobre tudo aquilo que você falou, mas você conclui. Olha, realmente pilotar é muito legal, eu tenho prova. Beleza. Mas aí, cara, que a gente tem uma regra legal. Quer ver? Eu vou até virar a folhinha aqui, porque tem uma coisa que é legal. Ó, geralmente, você retorna a tese, certo? Princípio. Sintetizando a ideia geral do texto, ou propondo soluções para o problema discutido. De repente, se é um problema, alguma coisa, né? E assim, de vez em quando, raramente, você pode terminar o texto com uma pergunta. Mas tem que ser muito ligeiro para terminar, colocar na conclusão uma pergunta. O que eu gosto de usar como texto dissertativo argumentativo é você terminar com um elemento surpresa. Essa seria a palavra. Terminar o texto com um elemento surpresa. Então, cara, imagina que a gente esteja lá falando de moto. Nós falamos então dos equipamentos de segurança, nós falamos da forma correta de pilotar, depois a gente falou sobre o prazer de pilotar, a gente está terminando o texto dizendo que é super legal pilotar e tudo mais. Porém, as estatísticas mostram que
Aí existe uma grande quantidade de acidentes envolvendo morte, não sei o que e tal. Aí, ou seja, o cara diz, pô, peraí, o cara estava até agora só falando bem de motocicleta, de repente o cara vem falar que, pô, é perigoso pra caramba, não sei o quê, você já deu aquele elemento de surpresa, entendeu? Então, assim, é bem interessante que você sempre... E, cara, citações, na conclusão, você colocar citações de autores conhecidos, cara. Você quer ver só? Eu lembro que uma vez eu fiz uma redação, eu não lembro qual era o tema. Não lembro qual era o tema, mas era alguma coisa relacionada ao Brasil e Poró. Cara, eu terminei o texto, a última linha do texto, eu escrevi assim, Pátria Amada Brasil. Mano, no decorrer do texto, vira e mexe, eu citava um pedacinho do hino nacional. E terminei o texto, Pátria Amada Brasil. Aquele texto eu tirei 97 pontos de 100. Entendeu? Ou seja, eu só não tirei, depois eu fui dar uma olhada lá na correção, só não tirei a pontuação perfeita por conta de 2 erros de português. Erros de português é importantíssimo, mas não vamos nem falar sobre isso, né, meu? E você sabe que você tem que escrever de uma forma correta, ortografia, escrever na redação, cara, é muito importante que você escreva com uma letra que a pessoa que vai ler consiga entender, porque senão você está ferrado, né? Tem que ser legível, tem que tomar muito cuidado com a ortografia e tudo mais, com concordância verbal, concordância nominal, enfim. Porém, a ideia é essa. Então você tem um esqueletinho, tá vendo? Se você fizer um texto dissertativo argumentativo com 5 parágrafos, perfeito. Introdução, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, conclusão. E na conclusão, você sempre termina com um elemento de surpresa. Sempre não, quase sempre. Se você tiver uma ideia legal para dar aquela cutucada, perfeito. Basicamente é isso. Então deixa eu só ver aqui. Aqui tem mais algumas paradinhas que eu separei aqui que falam sobre esse tipo de coisa, tá? Conclusão, fechamento da coerência, piriri, pororó. E olha lá, o que eu estava falando agora, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o principal, é a sugestão de produção do texto, né, com base no esquema básico da dissertação. Então, cara, ó, resumindo, primeiro parágrafo, tema, mais argumento 1, argumento 2, argumento 3, caso você for fazer 3 argumentos. Segundo parágrafo, o desenvolvimento do primeiro argumento. O terceiro parágrafo, o desenvolvimento do segundo argumento. O quarto parágrafo, o desenvolvimento do terceiro argumento. E o quinto parágrafo, por final, né, você cita novamente a expressão inicial, você volta no princípio lá, fala alguma coisa do comecinho, reafirma todo o tema que você desenvolveu, você dá uma reafirmada para mostrar que você manja do assunto e depois você coloca a sua observação final. Que essa observação final é na onde você deve colocar o elemento de surpresa. Brother, feito isso, você escreveu bonitinho, não colocou erros de português, não colocou erros de gramática, você fez a sua acentuação correta, concordância verbal, concordância nominal, conjugação. Feito isso, cara, perfeito. Então o esqueminha é esse, entendeu? É você seguir aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5 parágrafos, você colocar 3 argumentos no texto, matou a pau, entendeu? Então o texto dissertativo argumentativo é simples, é fácil, certo? Para você melhorar ainda mais tudo isso que eu estou falando, coloca no Google, dá uma pesquisada, deixa eu ver se dentro, esse texto que eu achei aqui, cara, foi perfeito. Infelizmente, eu não tenho de onde foi que eu tirei o texto, cara. Eu só salvei o texto e deixei guardado aqui. Mas ele é perfeito, cara, pro tema. Para você dar uma estudada. Enfim, se eu conseguir achar o texto, eu vou conseguir colocar o link na descrição do vídeo e daí você pode dar uma estudada melhor, se aprofundar mais no assunto. É super interessante que você dê uma lida para você compreender melhor. Mas a ideia é essa, é só você seguir esse esqueletinho que vai tudo certo. Introdução, 3 argumentos e a conclusão, né? Conclusão que é o mais importante, volta para o tema, fala sobre o todo, termina
com elemento de surpresa. Enfim, rapaziada, aquele abraço. Espero que todos tenham entendido, que tenha ficado simples. E até o próximo vídeo. Fui!